Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Teltos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Fiat Argo S Design 2025. Essa, na verdade, é uma versão Drive, mas tem esse pacote de opcionais que muda bastante o carro. A gente vai falar, logicamente, de todos os detalhes na nossa avaliação completa. Mas esse aqui, como vocês já bem devem saber, é o nosso teste de consumo urbano. Então nós vamos rodar ali um trecho 100% de cidade, ele inteiro com ar-condicionado ligado. Esse carro está abastecido com gasolina. Lógico que a gente vai dirigindo de forma bem tranquila para tentar economizar combustível. E lembrando que ele não tem modos de condução nem sistema start-stop, então essas coisas não interferem na nossa média. E lá no final do trajeto, então, a gente compara as nossas médias com aquelas informadas oficialmente pelo Inmetro. Vamos começar aqui o nosso teste de consumo com o Fiat Argo na versão S Design. E justamente por conta disso, eu acabei de ligar aqui o ar-condicionado e também resetei os nossos trips, digamos assim, né, as informações do trip A, que é o principal. Esse carro tem dois trips, lembrando para vocês, e isso é interessante no modelo, digamos que básico, tá? Como se fosse barato. Hoje em dia nada tá barato, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer com isso, né? E como eu sempre gosto de citar para vocês, por mais que já esteja repetitivo para quem acompanha o nosso canal há um tempo, tem muita gente que está assistindo o nosso vídeo aqui pela primeira vez. Então é importante citar que esses testes de consumo que nós fazemos aqui no canal são somente para a gente ter aquela noção do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação a outro. Porque se for para a gente fazer uma comparação realmente direta entre dois modelos, aí a gente teria que andar com eles dois juntos. E não só dois modelos, pode pegar 10, 20, 30, 40, 100 modelos. O ideal seria andar com eles juntos, e além de ser juntos, o certo mesmo seria com o mesmo motorista. Porque, pessoal, existem variações, não tem jeito, tá? Você pega, por exemplo, mudanças em questão de tráfego, ou seja, o trânsito, né? Também a quantidade de semáforos que você pega no seu caminho, a temperatura externa, isso também faz diferença, a qualidade do combustível que você usa, se eles misturam mais etanol, não deveria, mas muitas vezes acontece isso. Então é muito importante você ficar ciente sobre todas essas questões. E seguindo esse padrão que fazemos aqui no canal, a gente consegue então diminuir um pouco dessa variação. Sempre vai existir porque gravamos em dias diferentes, mas a gente faz o mesmo percurso, dirigindo sempre de forma muito parecida, que é o meu estilo de condução. De fato, pessoal, é outro detalhe que muda, tá? De acordo com o motorista, cada um dirige de um jeito e vão conseguir médias diferentes. É lógico, às vezes você vai conseguir uma média melhor do que eu consegui, ou também, às vezes, vai conseguir uma média inferior. Mas enfim, eu sempre gosto de começar citando para vocês a motorização, na verdade o conjunto mecânico em si. E no caso aqui do Fiat Argo S Design, a gente tem um motor 1.3 Firefly, aquele de 4 cilindros em linha com injeção indireta de combustível. Lembrando que este carro aqui, na verdade, é um Argo Drive, digamos assim. Esse S Design é um pacote opcional. Na prática, a gente acaba considerando como se fosse uma versão diferente, porque muda um pouco o visual, muda bastante a lista de equipamentos. Você tem muitos recursos que não existem no Argo Drive convencional, então a gente acaba chamando de S Design para ficar mais fácil de diferenciar. Mas o conjunto mecânico é o mesmo da versão Drive, digamos que padrão, né? E esse motor, ele é basicamente o mesmo do 1.0 Firefly. Ou seja, é basicamente a mesma concepção de motorização, mas aqui com um cilindro a mais. Aqui são 4, lá são 3, ambos logicamente em linha, e por isso você ganha um pouco mais de potência. Aqui no 1.3 você tem 107 cavalos com etanol, 98 com gasolina, e o torque de 13.7 com etanol e 13.2 com gasolina. Como eu comentei para vocês no começo do vídeo, estamos aqui abastecidos com gasolina, seguindo aquele padrão que a gente sempre tenta manter aqui no canal. E junto com esse motor 1.3 Firefly, nesse caso aqui está associada a transmissão automática do tipo CVT com simulação de 7 marchas. Não faz muito tempo que, infelizmente, a Fiat deixou de oferecer a opção de 1.3 manual aqui para o Fiat Argo. Hoje, se você quiser 1.3 Firefly, tem que ser com esse câmbio CVT. Como eu já expliquei diversas vezes para vocês, o CVT ele não tem marchas, né? Ele tem duas polias variáveis, não tem aquelas engrenagens como um câmbio automático convencional. Então, na teoria, ele não tem relações de marcha. Agora, para diminuir aquela sensação de enceradeira, que quando você dá um pé fundo ele fica...
infinitamente, as marcas passaram a simular marchas. E nesse caso aqui, são 7 marchas, então virtuais, emuladas, simuladas. E falando sobre conjunto mecânico, é lógico que não dá pra gente deixar de citar a tração. E aqui, logicamente, é só a dianteira, porque não existe um Argo com tração traseira ou então tração nas 4 rodas. E sem dúvidas tem um ponto que está diretamente ligado ao consumo de combustível e também ao desempenho. Estou falando do peso. Aqui nessa versão Drive 1.3 com câmbio CVT, o Fiat Argo pesa 1.150 kg, ou seja, é um carro leve, considerando que você tem um motor aqui maior do que o motor 1.0, então ele é um pouquinho mais pesado. Você tem também o câmbio CVT, que também adiciona peso ao carro. Eu achei 1.150 kg um peso bem interessante. É um modelo de fato consideravelmente leve. É lógico que na avaliação completa eu vou falar para vocês de todos os detalhes aqui do Fiat Argo S-Design, mas é importante citar o preço aqui para vocês, mesmo que esse não seja o foco do vídeo. Ele custa hoje R$ 101.990 na configuração padrão, ou seja, versão Drive sem o pacote opcional. Quando você adiciona o S-Design, que custa aproximadamente R$ 4.000, ele vai então ali para casa dos 106 mil. Mais os 900 e pouco da pintura, praticamente R$ 1.000, vai para 107 mil nessa configuração aqui que nós estamos testando por uma semana. Na avaliação completa a gente comenta com vocês se vale a pena ou não levar para a garagem da sua casa essa versão. Mas já comenta aí embaixo o que você acha desse preço. R$ 107 mil, você acha que tá justo ou não? Prometo que eu não vou me estender muito dessa vez, mas quero falar sobre o sistema de Start-Stop. Aqui ele não está presente nessa versão do Fiat Argo, e isso acaba sendo um ponto positivo. Lembrando que o Start-Stop é aquele sistema que desliga o motor em paradas rápidas. Então aqui, por exemplo, você parou num semáforo, ele desliga o motor. Assim que você for acelerar, ele liga então novamente. O pessoal tá dormindo hoje, hein? Que beleza! E não ter esse item chega até a ser um ponto positivo, porque além da maioria dos consumidores odiarem a questão do carro ficar ligando e desligando, você aumenta o custo de reparo do carro. Além do próprio sistema Start-Stop, você tem uma bateria que fica mais cara, consideravelmente mais cara, quando existe o Start-Stop. Em contrapartida, você deixa de reduzir a emissão de poluentes e também de reduzir o consumo. Quando você tem Start-Stop, você acaba economizando por esse lado. É só um pouco, mas economiza. E é claro que se você está assistindo esse vídeo até aqui, peço para vocês que deixe o seu like aqui embaixo, pessoal, porque esse conteúdo que você está assistindo é de graça, né? Então é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui pra gente. É de graça, o like também é gratuito e você pode inclusive hypar o vídeo, uma função ali perto dos comentários, caso você tenha já atualizado o seu aplicativo do YouTube. É também gratuita essa função de hypar o vídeo. E você já pode também se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a gente vai ter tanto conteúdo legal aqui com o Argo. Tem esse teste de consumo que também vira um shorts aqui no canal. Tem também teste de viagem, tem avaliação completa, tem os shorts do que eu mais gostei, do que eu mais odiei, das coisas mais legais, dos sons, né, o ASMR desse carro. Então tem muito conteúdo. Se inscreva aí e ative as notificações para não perder esses vídeos. Está começando a chover um pouquinho mais forte aqui, mas como já estamos mais para a reta final do nosso teste, não vai interferir assim muita coisa. Lembrando que em dias de chuva também afeta o consumo, tá? O carro cria uma resistência um pouco maior à rolagem do carro em si, né? Agora preciso fazer uma crítica aqui no Fiat Argo S-Design, na verdade em todos os Fiat Argo, que é essa alça aqui da porta. Não sei se vocês conseguem ver de onde vocês estão posicionados, mas acho que vocês enxergam a parte aqui de cima. Principalmente eu que sou grande, eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura. Olha como fica desconfortável para mim. Ela fica pegando aqui bem na lateral do meu joelho. E isso aqui, principalmente em viagens mais longas, é extremamente irritante. Mas tudo bem, eu consigo deixar minha perna assim, um pouco mais ereta, um pouco mais levantada. E ok, por breves momentos funciona muito bem esse hack, digamos assim, né? Funciona bem essa saída para este problema. Porém, numa posição aqui mais reta, sua perna cansa mais fácil, né? É bem menos confortável do que você ficar com a perna aqui esticada.
Então, sinceramente, é um ponto que me desagrada muito aqui no Fiat Argo e que, de fato, somente por conta disso, atrapalha bastante a sua convivência mais bacana com o carro. Quem aqui já acompanha o nosso canal sabe muito bem que este é o final do nosso percurso. Então, vamos somente ali estacionar no nosso ponto de sempre. Hoje aquele caminhão não está aqui, então tá um pouquinho diferente. Mas vamos parar aqui pertinho da guia para a gente então conferir como que ficou a nossa média de consumo. Vamos parar aqui, puxei o freio de mão, vou jogar pro pé, desliguei o carro. Agora nada mais interfere na nossa média de consumo. Vamos lá conferir o resultado? Vamos conferir então, ligando aqui a chave. Reparem que ele faz essa varredura dos ponteiros, tem animação Argo ali no centro também, e já estamos inclusive até aqui no Trip A. Percebemos que rodamos exatamente 10 km em 26 minutos e o consumo médio foi de 12 km por litro, lembrando com gasolina na cidade e ar ligado o tempo inteiro. Para efeito de comparação, o Inmetro informa pra gente que o consumo na cidade com gasolina é de 12,6 km por litro. Então o nosso não ficou super distante, mas digamos que consideravelmente abaixo em relação ao número do Inmetro. Mas vamos lá, o que eu acho então dessa média de 12 km por litro na gasolina? Posso dizer que sim, é uma boa média de consumo, mas sinceramente eu esperava um pouquinho mais próximo ali dos 13 km por litro, teria me deixado um pouco mais feliz. Mas ainda podemos dizer sim que o Fiat Argo é consideravelmente econômico com esse motor 1.3 e câmbio CVT. Para um efeito de comparação, a gente já testou aqui no canal também com esse mesmo conjunto mecânico o Fiat Pulse S-Design, que é muito parecido com o Argo, inclusive. E lá ele fez 11,9 km por litro. Aqui a gente fez 12, ou seja, médias muito parecidas. Lembrando que até o momento o carro mais econômico que já passou aqui pelo canal, logicamente desconsiderando os híbridos e os elétricos, né? Foi o Volkswagen Polo Track 1.0 aspirado manual, que fez 12,5 km por litro. Não muito a mais do que os 12 km por litro aqui do Argo S-Design. Então sim, é um carro bem econômico rodando na cidade. E claro que a gente vai fazer também um teste na estrada, mostrando para vocês como que é o consumo rodoviário e claro, em outro momento do vídeo, lá na estrada também mostrando o desempenho. E agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês, então comenta aqui embaixo. O que você achou dessa média de 12 km por litro para o Fiat Argo S-Design? É muito? É pouco? Esperava mais? Esperava menos? Deixa aqui a sua opinião que eu quero saber. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.